Começa agora o Gospel News. Hoje é sexta-feira, dia 28 de agosto de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Você vai ver no Gospel News desta sexta-feira. Começa em todo o país o horário eleitoral gratuito. Candidatos a vagas na administração pública vão poder divulgar projetos para conquistar votos. A operação apura suspeita de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro com apostas esportivas. Grupo investigado teria movimentado mais de 5 bilhões de reais no ano passado. Autoridades chinesas alertam para um novo deslizamento após enchentes atingirem o Nepal e o Tibete. Policiais civis são presos suspeitos de cobrar propina para liberar carga ilegal em São Paulo. E o brasileiro Alisson dos Santos, que bate o recorde mundial dos 400 metros com barreiras. Boa noite. Começou hoje em todo o território nacional o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. A propaganda será exibida até o dia 1º de outubro. A partir de hoje, políticos e legendas vão poder publicar em rádios e TVs os projetos para o futuro do país. Nesta sexta-feira serão exibidas as propagandas dos candidatos ao Senado, a deputado estadual e a governador. Amanhã começam as campanhas dos candidatos à presidência da República e a deputado federal. De acordo com as regras do Tribunal Superior Eleitoral, nas terças, quintas e sábados, os espaços serão destinados aos candidatos à presidência da República e deputado federal. As segundas, quartas e sextas-feiras serão destinadas aos candidatos ao Senado Federal, deputado estadual ou distrital e governador. Entre os candidatos ao Palácio do Planalto, Lula terá o maior tempo. O petista vai contar com 5 minutos e 31 segundos. Na sequência, aparece Flávio Bolsonaro, com 4 minutos e 20 segundos. Ronaldo Caiado terá 2 minutos e 2 segundos e Augusto Cury com apenas 35 segundos. Renan Santos, Romeu Zema e os demais candidatos à presidência não terão tempo na propaganda eleitoral gratuita, já que os partidos não cumpriram com critérios estabelecidos. A equipe de Flávio Bolsonaro entrou com uma ação no TSE contra o presidente Lula após o petista dar uma entrevista a um canal de televisão no Palácio da Alvorada. A equipe de Flávio cita um artigo que proíbe o uso de bens da União em benefício dos candidatos e relembra que em 2022 Jair Bolsonaro foi proibido pelo TSE de gravar ou transmitir lives com conteúdo eleitoral utilizando estruturas públicas. O Ministério Público Federal e a Receita Federal deflagraram nesta sexta-feira a Operação Jogo de Sombras para apurar suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro ligadas à exploração de apostas esportivas. A investigação tem como foco um grupo empresarial responsável por uma plataforma de apostas esportivas, que teria movimentado mais de 5 bilhões de reais em apenas um ano. Segundo a Receita Federal e o Ministério Público Federal, há indícios que o grupo criou a empresa de fachada em Curaçao para simular que a operação da plataforma ocorria fora do Brasil, antes da regulamentação do setor. Os investigadores suspeitam que empresas brasileiras ligadas ao grupo eram as verdadeiras responsáveis pelas atividades no país. Há também a suspeita do uso de contas bolsão, modelo que concentra recursos de diferentes clientes em uma mesma conta. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto que muda o nome do Lago Ontário para Lago da América. O Lago Ontário, localizado na fronteira entre Estados Unidos e Canadá, vai passar a se chamar Lago da América. É o que consta no decreto assinado pelo presidente americano Donald Trump à Casa Branca. A ação do republicano ocorre em meio à guerra comercial entre a maior economia do mundo e seu vizinho do norte. A mudança do nome era algo que eu estava pensando há um tempo. Como vocês sabem, pegamos o Golfo do México e mudamos o nome dele. Agora ele é chamado rotineiramente de Golfo da América. Então, se pensar bem, agora nós temos um golfo e um lago. Trump endureceu sua retórica depois que o vizinho anunciou uma série de tarifas de retaliação sobre produtos americanos após fracasso das negociações comerciais entre os históricos aliados. O magnata acrescentou que considera também mudar o nome dos oceanos Atlântico ou Pacífico.
Ainda nesta quinta, também sobre questões diplomáticas, Trump afirmou que a Rússia não atacará o território da OTAN, rejeitando notícias de que Washington estaria preocupado com uma possível ação russa na Europa. Os comentários do líder americano se dão depois que o Kremlin classificou como notícias alarmistas as reportagens sobre a visita do diretor da CIA a Moscou nesta semana. A Coreia do Sul anunciou hoje que vai organizar exercícios militares com os Estados Unidos e Japão no próximo mês. O comunicado afirma que o exercício é um treinamento de defesa para responder às ameaças nucleares de mísseis da Coreia do Norte e manter a paz na região. Novos protestos em Ceuta geraram confrontos com a polícia quase um mês após a invasão no território espanhol. Um mês após a entrada massiva de imigrantes vindos do Marrocos, houve uma escalada durante protestos sobre a segurança em Ceuta nesta quinta-feira. A polícia investiu contra manifestantes em uma praia do enclave espanhol após um grupo de moradores se deslocar para a área onde os migrantes pernoitam. Imagens exibidas pela TV pública espanhola mostram que pertences foram incendiados durante os distúrbios. Mais cedo, dezenas de manifestantes realizaram um bloqueio para impedir que os veículos da Cruz Vermelha chegassem à praia para distribuir comida a centenas de imigrantes que permanecem na área. Os governos da Espanha e de Ceuta pediram calma diante da crescente tensão no enclave espanhol. A pressão aumentou desde a entrada em 30 e 31 de julho de mais de 70 mil migrantes no pequeno território espanhol no norte da África, em meio a protestos cada vez maiores de moradores de Ceuta, que denunciam problemas de segurança e higiene e acusam o governo central de abandono. Horas depois da entrada em massa, a maioria dos migrantes retornou ao Marrocos, mas milhares permaneceram no território. O Ministério do Interior anunciou nesta quinta o envio de mais funcionários para identificar os migrantes. A situação em Ceuta desencadeou uma disputa política entre o governo de esquerda e a oposição de direita e extrema-direita, que exige a devolução de todos os migrantes, sem exceção. As autoridades chinesas alertaram que um lago formado após o deslizamento entre Tibete e Nepal corre um alto risco de se romper e provocar novas inundações. A corrida contra o tempo das equipes de resgate para encontrar sobreviventes continua nesta sexta-feira, 2 dias após o devastador deslizamento de terra que deixou várias centenas de mortos na fronteira entre o Nepal e a China. Enquanto isso, a ameaça de novos deslizamentos persiste. Os milhares de socorristas mobilizados em ambos os lados da fronteira recuperaram centenas de corpos no Nepal e alguns na China, na imensa massa de lama que soterrou casas, destruiu pontes e arrastou veículos tanto no Nepal quanto na região autônoma do Tibete, na China. Também há mais de 1.000 desaparecidos, incluindo centenas de turistas que visitavam o Himalaia e dezenas de peregrinos hindus a caminho da montanha sagrada tibetana de Kailash. Muitos sobreviventes perderam as casas e narram os momentos de terror que viveram. Não há onde ficar, nem onde comer, não sei para onde ir, nem onde me abrigar. Estou com fome, mas não tenho comida. Tudo acabou, não nos restou nada. É uma situação difícil. Nossa casa ficava em um local relativamente alto, não era perto do rio, estava a mais de 1.000 metros acima do rio Botkosh. Achávamos que nada aconteceria com nossa casa, mas agora tudo desapareceu, não nos restou nada. O Serviço Geológico dos Estados Unidos indicou que o desastre foi causado pelo colapso de uma geleira que desencadeou um fluxo maciço de água congelada e sedimentos. A massa torrencial de gelo e lama também formou enormes áreas de água acumulada. Uma delas rompeu nesta sexta-feira no Tibete, colocando em risco as equipes que trabalhavam nas buscas na área. O exército nepalês localizou várias pessoas presas em um túnel em um projeto hidrelétrico, mas o resgate é complexo. Esta é a tragédia mais mortal no Nepal desde o terremoto de 2015, que deixou quase 9.000 mortos. Em 1993, inundações históricas causaram a morte de mais de 1.300 pessoas. E o governo cubano anunciou que vai iniciar o ano letivo na próxima terça-feira. 1.400.000 estudantes vão retornar às salas de aula.
Cuba vai iniciar um novo ano letivo em 1º de setembro, apesar da grave crise energética que afeta a ilha. O governo assegurou que 1.400.000 estudantes vão retornar às salas de aula, embora tenha reconhecido as dificuldades causadas pelos cortes de energia e problemas de transporte. Ciertamente será um curso em que sua vitória maior. Este será um ano letivo cuja maior vitória será realizá-lo e encontrar maneiras de compensar da melhor forma cada dificuldade que já enfrentamos, protegendo este direito humano que, no caso de Cuba, está consagrado em sua própria Constituição como um direito universal e livre, uma responsabilidade do Estado. A situação se agravou nas últimas semanas. Em Havana, os cortes de energia ultrapassaram 30 horas consecutivas, enquanto em outras províncias duram vários dias. Os apagões também afetam o abastecimento de água e as comunicações para os 9.400.000 habitantes do país. Diante da situação, as autoridades anunciaram maior flexibilidade nos horários escolares e nas exigências de uniforme, devido às dificuldades que muitas famílias enfrentam para obter os materiais necessários para voltar às aulas. Pues todo. Ahora en este tiempo, básicamente todo. Es decir, bem, tudo, basicamente tudo hoje em dia, quero dizer, desde comida a produtos de limpeza até ter que carregar água porque há problemas com a água na escola e as crianças não podem ficar expostas a esta falta de higiene. Acho que é tudo, a escola depende da casa, dos pais, de tudo. yo pienso que todo. La escuela descansa sobre la casa, sobre los padres, todo. O início do ano letivo coincide com uma crise energética cada vez mais grave. Segundo as autoridades, o sistema educacional terá que se adaptar a uma realidade marcada por apagões e dificuldades de abastecimento, enquanto milhares de famílias lutam para manter os filhos na sala de aula. O parlamento venezuelano aprovou uma iniciativa que vai dar à sociedade civil uma maior representação na seleção dos magistrados do país. A sociedade civil terá maior representação no órgão encarregado de escolher os magistrados do Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela. Foi o que definiu uma iniciativa aprovada pelo parlamento do país nesta quinta-feira. O projeto, que passou pela Assembleia Nacional, busca reformar o tribunal, que respaldou a contestada reeleição do deposto Nicolás Maduro em 2024. Sob pressão dos Estados Unidos, o governo interino de Delcy Rodrigues e parte da oposição concordaram com a criação de um novo mecanismo para nomear os juízes após a captura de Maduro em uma operação americana no início deste ano. O projeto de lei, que ainda deverá ser ratificado em uma segunda sessão, prevê uma nova composição do Comitê de Postulações Judiciais, responsável por selecionar os futuros magistrados. De acordo com a proposta, o comitê passará de 21 para 23 integrantes, com 11 deputados e 12 representantes da sociedade civil. A Organização Mundial da Saúde declarou que a Uganda está livre do surto de ebola. Para o Congo, a ONU pediu mais de $1 bilhão para conter o avanço da pandemia. Uganda foi oficialmente declarada livre do ebola pela Organização Mundial da Saúde após 42 dias sem registrar novos casos. O país foi elogiado por seus esforços para prevenir a disseminação do surto. A organização destacou o trabalho dos profissionais da saúde e parceiros pelas medidas robustas tomadas para conter o surto e evitar uma disseminação mais ampla. A OMS afirmou que o último paciente com ebola confirmado, importado de outro país, recebeu alta em 16 de julho de 2026 e não foi registrada nenhuma transmissão posterior marcando o fim do surto. O país do leste da África registrou um total de 20 casos de ebola e 2 mortes. Quase todos os casos envolveram pessoas que viajaram da República Democrática do Congo. Desde que o surto foi declarado em 15 de maio, mais de 5.600 casos confirmados foram registrados na República Democrática do Congo, incluindo mais de 2.700 mortes. Também nesta quinta-feira, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um apelo para a arrecadação de $1 bilhão e 100 milhões, ou 5 bilhões e 700 milhões de reais, para financiar um plano de ajuda para combater a epidemia de ebola no país. O plano, que tem um custo total de mais de $2 bilhões, recebeu uma importante contribuição dos Estados Unidos.
Mas Guterres alertou que, sem financiamento adicional, as operações vitais ficarão sem recursos justamente quando precisam ser ampliadas. Impulsionada pela rara espécie do vírus Bundibugyo, para a qual não há vacinas nem tratamentos, esta é a maior epidemia na história do país. No próximo bloco, a Operação mira grupo suspeito de cobrar propina para liberar cargas ilegais em São Paulo. E motorista foge após atropelar e matar homem na zona leste da capital paulista. O Ministério Público de São Paulo e a Corregedoria da Polícia Civil deflagraram na manhã de hoje uma operação contra um grupo suspeito de cobrar propina para liberar cargas ilegais de celulares e outros eletrônicos interceptados por policiais civis. 3 policiais foram presos. Os agentes saíram para cumprir 18 mandados de busca e apreensão. Segundo as investigações, os policiais interceptavam carga de eletrônicos de origem irregular. Em vez de apreender integralmente as mercadorias, exigiam dos responsáveis pagamentos equivalentes a cerca de 70% do valor da carga para liberá-la. O esquema teria cobrado cerca de R$2,3 milhões em propina. 3 policiais civis foram presos nas primeiras horas da operação. Eles foram identificados como José Adriano Nishi, Bruno dos Santos e Marcos Vinícius. O advogado Sidclay Almeida e o empresário do Paraná, Jonathan Vieira, também foram detidos. O policial civil Wagner de Lima foi afastado da função pública, teve as credenciais do acesso aos sistemas da polícia recolhidas e está proibido de manter contato com os investigados e testemunhas. A investigação encontrou 13 acessos feitos com o login dele ao sistema do Estado relacionados a um veículo que teria se envolvido no esquema de corrupção. Os investigadores suspeitam que o policial tenha usado o sistema para monitorar um caminhão. Segundo a investigação, o advogado Sidclay Almeida atuava como intermediário entre os policiais e os empresários envolvidos no esquema. Ele negociava com os agentes, indicava contas para os pagamentos, orientava quais valores deveriam ser informados às autoridades e participava da operação para devolver as mercadorias. Em mensagens analisadas pelos investigadores, ele teria se referido ao dinheiro em espécie usado no esquema como caixinha da alegria. A justiça também autorizou o bloqueio de até R$4 milhões em bens dos alvos. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, comentou a operação e disse que os maus policiais não serão tolerados na corporação. Ele afirmou ainda que toda vez em que for constatado algum desvio, o Estado vai afastar e punir com rigor. E um homem de 56 anos morreu após ser atropelado enquanto atravessava uma faixa de pedestre na zona leste de São Paulo. A vítima foi identificada como Carlos Roberto Batista Brito. Ele trabalhava como pedreiro. Uma testemunha contou que um carro em alta velocidade avançou o sinal vermelho e atingiu Carlos. O motorista fugiu sem prestar socorro após o atropelamento. Segundo as informações, a Polícia Civil já conseguiu identificar o veículo envolvido no acidente e realiza buscas para localizar o motorista. E a seguir, a Alemanha registra número recorde de 15.800 mortes vinculadas ao calor e a expectativa dos indianos para o amistoso contra o Brasil. A Alemanha registrou um número recorde de 15.800 mortes relacionadas ao calor neste ano. O Instituto Robert Koch, a autoridade alemã de saúde, confirmou que o país registrou um número recorde de 15.800 mortes relacionadas ao calor neste verão no hemisfério norte. Os números subiram no momento em que a Europa enfrenta uma série de ondas de temperaturas extremas. O dado anterior, de 14.000 óbitos, levava em consideração os números compilados em nível nacional até 9 de agosto. Segundo o Instituto Robert Koch, o grupo mais afetado foi o de pessoas com mais de 75 anos. O Instituto informou que 9.600 das 15.800 mortes vinculadas ao calor foram registradas durante a semana de 22 a 28 de junho, quando a Alemanha atingiu temperaturas que superaram 41 graus em algumas cidades. Entre o fim de julho e meados de agosto, um período igualmente muito quente, foram registradas quase 4.000 mortes vinculadas à onda de calor.
Empresas de tecnologia, incluindo a OpenAI e a Anthropic, assinaram uma carta pedindo uma resposta coletiva frente às ameaças impulsionadas pela inteligência artificial. Um esforço global para reforçar as defesas cibernéticas diante das ameaças amplificadas pela inteligência artificial. Foi o que pediram as mais de 100 empresas de tecnologia em uma carta aberta nesta quinta-feira. O documento diz que os ciberataques habilitados pela IA se tornarão muito mais frequentes e sofisticados à medida que os modelos de todo o mundo adquirirem capacidades cada vez maiores. Nos últimos meses, a OpenAI e a Anthropic, duas das companhias que participaram da carta, descobriram que seus modelos conseguiram acesso não autorizado para serviços na internet. Isso aumentou as preocupações sobre as capacidades de modelos de IA cada vez mais avançados. A carta publicada nesta quinta pede uma resposta coletiva que reconheça que as medidas atuais de cibersegurança são insuficientes. Além disso, o documento defende que são necessárias ferramentas impulsionadas por IA para se defender das novas ameaças. E o brasileiro Alisson dos Santos bateu o recorde mundial dos 400 metros com barreiras no tempo de 45 segundos e 80 centésimos. O brasileiro Alisson dos Santos bateu o recorde mundial de uma das provas mais competitivas do atletismo, os 400 metros com barreiras. O marco foi atingido na vitória nesta quinta-feira da etapa da Liga Diamante de Zurique, com um impressionante tempo de 45 segundos e 80 centésimos. Alisson, de 26 anos, confirmou no estádio Letzigrund Grand que está no melhor momento de sua carreira. O brasileiro deixou para trás o norueguês Karsten Warholm, que detinha até então o recorde mundial com os 45 segundos e 94, na conquista da medalha de ouro olímpica em 2021 em Tóquio. Na prova desta quinta-feira, os dois estiveram lado a lado até faltarem 150 metros, quando Alisson disparou em sua aceleração definitiva e entrou na reta final com ampla vantagem. A façanha também rendeu um prêmio extra brasileiro de $80 mil, cerca de R$413 mil. A melhor marca pessoal de Alisson era os 46 segundos e 29 centésimos na vitória no Mundial de Eugene, no Oregon, há 4 anos, e que constituía um recorde sul-americano. A Federação Indiana de Futebol confirmou que vai receber o Brasil, o Uruguai e o Panamá para amistosos em setembro e outubro. Um aguardado encontro entre as seleções de Índia e Brasil vai ocorrer na cidade de Calcutá, no leste do país, no estádio Salt Lake em 3 de outubro, e 3 dias depois, os indianos recebem o Uruguai no mesmo local. As datas foram confirmadas pela Federação Indiana de Futebol nesta quinta-feira. A Índia, número 138 no ranking da FIFA, nunca se classificou à fase final de uma Copa do Mundo, mas o futebol é muito popular no país, especialmente em Calcutá e Coque. Um amistoso contra o Panamá também está previsto para a mesma janela internacional, em 26 de setembro em Bangalore. As partidas vão representar uma série sem precedentes de futebol internacional para os torcedores indianos, com 3 nações que já disputaram a Copa do Mundo: Brasil, Uruguai e Panamá. E o Gospel News desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um ótimo final de semana. Segunda-feira, a partir das 7h30, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube, Rede Gospel TV Oficial, e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Boa noite e até segunda-feira.